Meditação do pôr do sol, 4 de junho. Fidelidade acima de tudo. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem nunca se admirou com a coragem e a fidelidade daqueles 3 jovens hebreus na corte de Babilônia? Eles enfrentaram um momento de grande tensão. Tiveram que decidir entre permanecer fiéis a Deus ou ceder à pressão do rei. Embora a vida deles estivesse em risco, preferiram colocá-las nas mãos amorosas do Criador, que poderia escolher livrá-los da morte ou não. Mas isso não mudaria a decisão deles. Louvado seja o Senhor por sempre haver pessoas que priorizam mais a fidelidade do que o livramento. Durante a pandemia, mais especificamente em junho de 2020, Diodânio estava realizando um serviço para a igreja de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Depois de um tempo, ele pediu ao mestre de obras um adiantamento para pagar o aluguel. No mesmo dia, procurou João Batista, o pastor daquela igreja, e perguntou se podia devolver o dízimo ali. Diodânio frequentava uma igreja adventista em outra cidade e fazia alguns meses que não podia ir até lá, embora necessitasse de dinheiro para pagar o aluguel. Aquele fiel servo de Deus não usou o dízimo para suprir a própria necessidade. Na mesma igreja, ainda no período de quarentena, foi formada uma equipe que permanecia no templo aos sábados para orar com os irmãos, receber doações de alimentos e roupas, bem como recolher os dízimos e as ofertas. Maria de Lourdes foi à igreja para levar seu dízimo do mês de abril. Como de costume, antes de orar, o pastor perguntou se ela estava bem. Então Maria lhe respondeu: Pastor, como o senhor sabe, sou costureira e meu filho está desempregado. Gastamos tudo para pagar as contas. Sensibilizados, os irmãos que integravam a equipe de apoio ofereceram uma cesta de alimentos para a irmã Maria, que a recebeu com muita satisfação e alegria. No entanto, o mais impressionante foi que no envelope havia dinheiro suficiente para comprar mais de 2 cestas básicas. A lealdade de Diodânio e Maria, assim como a dos jovens hebreus, honrou o Senhor. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus deve estar acima de tudo e que é a presença dele em nossa vida que nos livrará das armadilhas do inimigo e nos dará forças para enfrentar as provações com fé e esperança. Tenham um ótimo sábado na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando todos vocês. Em nome de Cristo Jesus. Amém.